A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo carta aos Romanos, né? Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 3, todos condenados pela lei. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo o sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. E peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pelas obras? Não, de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça do Senhor. E Ele amou tanto que ofereceu seu único Filho para que fôssemos salvos. Deus pagou um preço muito alto por nós. Deus pagou um preço muito alto por você. Exatamente por você que está aí desanimada, que está aí triste, sozinha, pensativa, né? Sem esperança, sem saber o que fazer. Deus sabe, Deus tem um propósito para a sua vida. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele mudar o teu caminho, deixa Ele transformar essa tristeza toda, essa mágoa toda, esse ódio todo em paz, em tranquilidade. Porque nós não merecemos, realmente não, nós somos pecadores, todos nós, todos, sem exceção. Não tem pecado maior, pecado menor. É pecado, pronto, acabou. Não tem essa de maior e menor. É igual mentira. Mentira pequena, mentira grande, não, mentira é mentira. Mas hoje a gente tem a oportunidade de se voltar para Deus. Deus nos perdoou de nossos pecados. Ele ofereceu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que padecesse, né, para que derramasse o seu sangue por nós, para nos purificar do pecado, para nos perdoar de nossos pecados. E hoje, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, nós somos perdoados de nossos pecados e temos a possibilidade de viver eternamente na paz, na tranquilidade e no amor eterno do Senhor. Mas para isso, você precisa aceitá-lo. Você precisa deixá-lo entrar em sua vida, porque Deus não entra em sua vida se você não permitir. E a palavra dele diz: buscai-o enquanto há tempo, porque breve Jesus voltará. Olha só, o fim dos tempos está chegando. Olha quanta barbaridade está acontecendo no mundo. Pai contra filho, mãe contra filha, irmão contra irmão. Olha só, guerra e rumores de guerra, isso são os princípios das dores, é o que está dizendo na Bíblia. Então a gente vê que realmente os fins dos tempos estão chegando. E com isso o Filho de Deus voltará para levar os seus, né? Ele ressuscitará os seus filhos para que vá para o reino de Deus, né? Então aproveite enquanto você tem a oportunidade de se voltar para Jesus. Ele está te chamando, Ele quer lhe dar uma vida plena. E a vida em abundância que Ele lhe deseja tanto, Ele já começa a partir de agora. Uma vez eu falei com uma amiga que a vida que ele deseja em abundância não é daqui, mas eu falei errado. Aqui Ele já começa a nos dar essa vida. Porque aqui Ele já começa a nos proteger de todo o mal, né? Aqui Ele já começa com a proteção e com a paz dele. Ele deseja a vida com abundância. Não é essa vida que Ele deseja para nós, obviamente. Mas aqui Ele já modifica a nossa vida. Então, buscai ao Senhor enquanto é tempo. A gente continua no capítulo 4, Abraão justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra
Não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem, pois, esta bem-aventurado sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. E foi pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, Jesus Cristo padeceu na cruz, sofreu muito, lembra-se, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, né? Ele foi crucificado. Ele padeceu na cruz por nós, pela remissão de nossos pecados. E hoje nós temos livre-arbítrio para escolher se realmente queremos viver para o Senhor ou não. Deus nos mostra como é viver para o Senhor, mas Ele também nos mostra como é não viver para Ele. E a opção é sua. Então escolha a opção certa enquanto é tempo. Não perca tempo, né? A gente sabe que esse mundo aqui é sofrimento. Por que esse mundo é sofrimento? Porque esse mundo pertence ao maligno. Lembra-se quando Jesus foi tentado no deserto?
O próprio Satanás disse a ele que esse mundo lhe foi dado e ele faz o que quiser com ele. Então, o mundo pertence a Satanás. É por isso que o mundo é assim. Valores invertidos, né? Hoje, se você é uma pessoa educada, uma pessoa honesta, né? Você é visto como louco. Você não agrada as pessoas. Valores invertidos, é isso que acontece. Então, Deus está com o nosso cantinho lá preparado, o cantinho dos justos, né? Cantinho não, reino, veja bem, reino. Ele está com o reino preparado para os justos, para as pessoas boas de coração, para aqueles que andam corretamente, né? Para aqueles que andam na presença do Senhor. E você tem essa oportunidade, não a deixe passar. E vamos continuar mais um pouquinho. Justificação pela fé traz paz, no capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Exatamente. Tem um louvor que diz, né, para sempre adorar ao Senhor, né? Se está sofrendo, adore ao Senhor. E realmente é isso mesmo, porque as tribulações, lembre-se que não existe vitória sem luta, né? Então, se está passando por tribulação, então quer dizer que a vitória está a caminho, né? No versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha! Deus é maravilhoso, né? Então, e aqui está dizendo, porque por um só, ou seja, né, por Adão e Eva, né? Mas normalmente quando fala por um só, fala por Adão. Por um só, né? Por Adão veio o pecado, que veio a morte. Todos nós perecemos, né? Ou seja, todos nós hoje somos nascidos do pecado. Então, por um só, pela morte e ressurreição, nós fomos salvos. E Jesus Cristo, né? Superabundou a graça. Olha só que maravilha, né? Então, por Jesus Cristo, superabundou a graça. E a graça está aí para todos que quiserem alcançá-la, né? Basta seguir os princípios do Senhor, basta seguir seus mandamentos, basta crer no Senhor, basta ter fé, basta acreditar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Deus único, né? Basta descer as águas e batizar e renascer nova criatura, né? Basta seguir ao Senhor, é maravilhoso. Aqueles que servem ao Senhor, para esses não tem tempo ruim, porque quando ficamos fracos, o Espírito que há em nós se fortalece e Ele é quem luta por nós, né? Nunca estamos sozinhos, né? Deus está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Ele nunca nos deixa faltar o pão de cada dia. Ele está sempre conosco. Temos atribulações, né? Temos preocupações, temos, como todo mundo, ficamos doentes, né? Como todo mundo, afinal de contas, tanta porcaria aí hoje, né? A nossa alimentação é ruim, né? A poluição é tanta coisa que realmente o corpo fica doente mesmo. Afinal de contas, isso aqui é carne. Carne é o quê? É verme, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo e tudo vai de acordo à vontade do Senhor, né? Ninguém vai antes do seu tempo, né? Nem depois. É tudo no seu devido tempo. A palavra de Deus diz que debaixo do sol há tempo para tudo, né? Lá, inclusive, não lembro o livro que é, mas lá, inclusive, ele define, né? Tempo para viver, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, para rir, para chorar, tempo para tudo. Então, nós é que temos que ser pacientes e aguardar o tempo do Senhor, entregar nas mãos dele e viver para ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Senhor, eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Tire essa aflição, tire essa dor, tire essa agonia, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toca em sua vida emocional, toca em sua vida espiritual, Pai. Toca em seu psicológico, em nome de Jesus, Pai. Abra seus olhos espirituais para que ela veja o caminho que está trilhando, Pai, e possa enxergar o que deve fazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.